Hoje fiz e conversa com o Rafa Lopes, sobre sistemas complexos, análise de dados, essas coisas que eu vou aprender um pouco. O, o Rafa, ele faz doutorado no IFT, Unesp. Então vamos esperar ele chegar aí. Vou te colocar aqui, Rafa. Vamos ver. E aí, Daí. Vinícius? E aí, Rafa? Ah, então, hoje vai ser, então, fiz conversa com o Rafa Lopes, Rafael Lopes. Oi, Isa, tudo bem? A Isa, oi, Então, Isa. entrou a Isa. O Rafa, Rafael Lopes Paixão, Rafa Rafa Lopes, Lopes, né? cara, pode. É isso Rafa aí. Lopes sempre. Ele faz doutorado em física teórica ou física, sistemas complexos, no IFT, na Unesp. Tá, eu imagino que tá indo pro final do doutorado. É, a pandemia bagunçou as coisas, assim. Eu tô, tipo, no Sim, terceiro ano. Tô no terceiro ano. sim, pode crer. São Tô 4 anos no... de doutorado, né? São 4 anos, isso, são 4 anos. Pode crer. Tem Aí, até 22 para defender. pode crer. Aí, enfim, tu estuda sistemas complexos. Seria esse o tema, o tópico principal. Que, A tipo, grande área, né? a grande área, pode crer. E aí, dentro disso, tem o rolê de análise de dados eu não sei, tipo, na verdade eu não sei o que que seriam os sistemas complexos, assim, eu não tenho uma definição. Então talvez você falar o que que são os sistemas complexos e como é que, e dentro de que área dentro dos sistemas complexos que tu trabalha e tal, ou pesquisa, enfim. É. Então, tipo, mano, sistema complexo, assim, é uma área que ela é meio interdisciplinar, assim, saca? E transdisciplinar também. Tipo, ela começa na física e na matemática, e ela vem de toda aquela parte ali do começo do século XX, fim do século XIX, de formalização mais analítica da mecânica clássica, tá ligado? Coisa de Lagrange, Hamiltoniano, formulação, todas essas formulações assim. E aí ela vai evoluindo, tipo, muitas coisas. Tipo assim, e aí ela tem várias abrangências assim. Então tem muita gente que é tipo matemático, estuda sistemas complexos, e estuda com um formalismo muito padrão da matemática, assim. E aí tem muita gente que é físico, cientista da computação, matemático aplicado, biólogo, é, ecólogo, biólogo evolucionário, que também estuda também assim a parte dos sistemas complexos. E aí, Pode crer. tipo, aí ela tem vários ramos, assim, tipo, tem a galera que é muito teoria, você vai olhar como que fenômenos microscópicos vão responder fenômenos macroscópicos, tá ligado? Ou como que fenômenos microscópicos constroem fenômenos macroscópicos. Então também tem uma tangenciada ali na termodinâmica, assim, saca? Na Sim, física física, estatística. física. Tipo assim, tu É, falou que surgiu lá, a ideia original era lá vinha da mecânica clássica, imagino, então quando o pessoal tentava calcular, por exemplo, sei lá, classicamente lá, órbitas de planetas e coisas, essas coisas, e daí tinham contas muito complicadas ou algo assim, tipo, sistemas que tinham muitos graus de liberdade, esse tipo de coisa. tipo assim, a mecânica clássica toda você está resolvendo sempre um problema de dois corpos, né? Você está sempre, tipo, falando de coisas que é interação par a par, né? E aí a mecânica analítica mais avançada, assim, do fim do século XIX, começo do século XX, ela vai, tipo, tentar generalizar essas ideias
Tentar não só ficar com interações para par e colocar outras estruturas matemáticas mesmo, assim, na coisa. Sim. E aí ela vai crescendo, né? Tipo, eu acho que, sei lá, o trabalho que é mais... que dá para definir, assim, como... meio que o fundamental, assim, da sistemas complexos são os trabalhos do Poincaré, olhando mecânica clássica, e, tipo, depois disso vem o Arnold, sabe o Arnold? Do livro Tem um livro de, dele que é mó da hora, que é o de mecânica Classical... clássica. como que é? Não, é Classical Mathematic, Mathematical Methods for Classical Mechanics, tá ligado? Aham. E aí vai Livro nisso. de... E aí vai Aí, nisso, tipo, você aí vai... tu vai olhando para esses cenários cada vez mais gerais, tipo assim, a ideia é tu olhar para... Exatamente, exatamente. E aí, tipo, ali no meio do século XX, vem, tipo assim, a coisa que vira de ponta cabeça, assim, essa área, que é o caos, tá ligado? Aí o caos é um negócio muito louco que, tipo, começa ali no trabalho do Edward Lorenz, que ele era meteorologista, mas ele manjava muito de matemática, tá ligado? E aí ele vê que tem que o sistema, que assim, sistemas complexos eles não precisam ser complexos no sentido matemático. Eles têm uma dinâmica complexa, né? Eles Então são ele tenta fazer, complicados, vamos dizer assim. não são complicados, exatamente, não são complicados. E aí, então, aí o caos começa com essa pesquisa do Lorenz, assim, que ele tenta, tipo assim, a ideia dele é muito simples. Ele era meteorologista. Ele fala assim, ó, eu quero tentar simular uma célula atmosférica. Eu quero, tipo, tentar simular como que a temperatura vai variar numa região grande, de 25 por 25 quilômetros quadrados, algo do tipo. Só que eu não quero, tipo... E aí ele vai atrás dos modelos, né, de hidrodinâmica, né? Então, que também é subsequente a essa formulação mais analítica da mecânica clássica. Ele vai Os atrás desses modelos para descrever modelos, o ar, o ar da atmosfera. dinâmica atmosférica mesmo. E eles são, tipo, mega complicados, assim, tipo... até hoje, né, o pessoal da meteorologia, o pessoal de ciências atmosféricas, eles usam, os modelos deles são coisas gigantescas que rodam em clusters e vão nessa direção. Só que a ideia da hora do Lorenz é, tipo assim, como que eu posso simplificar isso aqui ao máximo para ele, tipo, reproduzir a dinâmica de atmosfera, mas ele não ser um negócio que seja impossível de resolver na mão, entendeu? Ou numericamente rapidamente, né? Então ele queria essa coisa. Aí ele vai lá e simplifica isso e ele chega num modelo que é muito da hora. Tipo, três equações diferenciais, assim. E aí ele integra numericamente essas equações diferenciais. E aí eu acho que é a sacada mais da hora dele. Que ele, tipo, ele entende que o dado que ele está olhando tem algo a mais, tá ligado? Então, a coisa que ele viu, né, foi assim, tipo, ele via que se ele mudasse os inputs iniciais da integração numérica, tipo, depois de muito tempo que você rodou essa integração numérica, o negócio ficava muito discrepante do que ele já tinha rodado antes, com um input inicial muito próximo desse mesmo. Então, que é a ideia principal que ele teve ali, que ele entendeu, né, do que é o caos, é a, tipo, hipersensibilidade, hiperdependência das condições iniciais, tá ligado? Tipo assim, pode crer, tipo assim, uma diferença pequena é aquela história do bater de asas de uma borboleta no Brasil influencia o, sei lá, o clima numa cidade do Canadá. Não sei se é. Essa frase é meio literária, assim. Tipo, tem gente que atribui a ele, mas eu nunca achei a referência disso. E tem gente. E essa frase é tipo. Ou é tipo uma releitura de um conto do Ray Bradbury, tá ligado? Do Fahrenheit 451. Que é um romance sobre distopia que a galera queima livros e tal, não sei o quê. Mas ou é um outro Ah, pode conto, crer. que é tipo. Que é um conto de viagem no tempo, cara, que é tipo assim, tem uma empresa que ela faz viagem no tempo para você caçar dinossauro, tá ligado? É. Aí
E aí, só que eles têm todas as regras de viagem no tempo, né? Tipo, você não pode tocar em nada, você só tem que. A gente vai te colocar no lugar para você matar o dinossauro, você mata o dinossauro, faz o spoiler que você quiser, e a gente vai embora. E, tipo, e aí a gente também, eles também ajustam o local para não sei o quê. Nossa, tô dando uma volta. Mas enfim. E aí, muito louco, já. E aí, tipo, então, nesse conto tem esse negócio, que, tipo assim, o cara se desespera, ele pisa numa borboleta, e na hora que eles voltam pro presente, no começo eles veem que tá tudo beleza, mas depois eles começam a ver que tem umas coisas muito estranhas, tá ligado? A língua que a galera fala não é parecida, mas não é a mesma língua que eles falam. Aí depois eles começam a explorar e eles veem que a coisa tá muito, muito mais diferente, tá ligado? E aí a ideia desse bater de asas, do efeito borboleta, da, da dependência, né, das condições iniciais, vem mais ou menos dessa história, que tipo, ninguém sabe se é uma frase do Lawrence ou se é uma romanceada de uma interpretação do Lawrence, tá ligado? Em Pode cima crer. desse conto e toda essa história. Mas a ideia dessa frase seria mais ou menos. É mais ou menos a ideia do caos. Não, ela é bem representativa, isso é verdade. Tipo assim, ela ajuda bastante, assim, é uma metáfora muito boa, tá ligado? Eu, Uhum. eu admito, é uma metáfora muito boa. Tipo, porque é basicamente isso, o cara pisou numa borboleta lá na pré-história, e aí ele chegou no presente, né? Tipo, ele integrou o sistema dele durante milhares de anos, e, tipo, a galera falava inglês e a galera fala inglês, tá ligado? Fala uma coisa diferente hoje em dia. Sim, E depois, sei lá, a França não existe mais e tem várias mil outras coisas, por exemplo. sim, tipo, Mas essa, a essa que é a mudança ideia pode, básica. pode ter sido pequena no início, mas elas, vamos dizer assim, essa mudança se propaga, aumenta, né? Enfim. Isso é, tipo, exatamente, exatamente. E aí, então, e aí é que é a sacada. Tipo, o Lorenz é o cara que percebe isso, né? Que, tipo, quando você está trabalhando com coisas realísticas, você está trabalhando ali no limite do que você consegue fazer com integração numérica, você tem limites práticos, assim, né? Então ele percebeu isso e ele percebeu que você poderia ter implicações muito, muito fortes nisso, tá ligado? E O, aí depois foram ver que a resposta analítica disso é mais complicada ainda também. Tem várias dessas coisas, assim. o Lucas fez uma pergunta, botou uma pergunta no Ah, chat. é? E aí, Existe manda uma aí. quantidade conservada que mede a quantidade de caos? Tem. A gente chama de. São os expoentes de Apunov. Mas, Ah, assim, eles não são. Tem várias coisas. Tem uma coisa que é tipo assim, a quantidade conservada que ele não é necessariamente uma quantidade conservada, tá ligado? Eu preciso lembrar a formulação dele, mas não é uma quantidade conservada. É, ele vai medir basicamente quanto você tem um sistema, ele está num espaço de fase. Esse espaço de fase tem várias trajetórias. O expoente de Lyapunov ele vai medir como que todas as trajetórias que você está observando nesse espaço de fase divergem umas das outras. Se elas divergem muito rapidamente, então você tem uma hipersensibilidade maior às condições iniciais. Se elas divergem muito vagarosamente ou com pouca velocidade, não tem uma velocidade de divergência, né? De trajetórias. Com pouca. Estou tentando traduzir vários termos assim. sim, Pra, sim, sim. é, É, então, aí ela vai medir isso, ela vai medir, tipo, quanto que o sistema depende tão fortemente das condições iniciais. Mas tem N outras formulações que podem ser pensadas, assim, tá ligado? Tem, tem um índice, por exemplo, que é o estudo que eu uso para dados, assim, que é tipo contração de volume, né? Você tem as suas trajetórias, elas compõem um volume nesse espaço de fase, que pode ser n-dimensional, n pode ser qualquer dimensão. espaço de fase é o espaço de configurações possíveis do sistema, né? Tipo, posso chamar assim. Isso mesmo. Exatamente. Onde ele pode, é só onde ele vai desenhar as trajetórias
que ele vai perseguir, né? Tipo, né? No que ele está realizando, né? A dinâmica que ele está realizando. Então, por exemplo, tem esses índices de contração de volume e então você mede, ele é tipo, ele é uma aproximação, pode ser entendido como uma aproximação, mas também ele pode ser entendido como uma medida mais prática da coisa, assim, por exemplo. E aí, então, aí voltando lá na coisa do o que é sistemas complexos, né? Sim. Sistemas complexos, tipo assim, tem o caos, mas tem muitas outras coisas, muitas outras implicações. Então, por exemplo, esse negócio da dependência, da forte dependência das condições iniciais, ele aparece em coisas muito básicas, assim, tipo o mapa logístico. Não sei se você sabe qual que é o mapa logístico. É um mapinha que vai dizendo os possíveis caminhos de configuração que um sistema pode. Não, mas o mapa logístico é um É, exemplo específico, né? bem específico. É que ele é o mais clássico, mais classicão, assim, né? E ele foi feito, ele foi tipo estudado, descrito assim pelo Robert May. O Robert May era um astrofísico, tá ligado? E era um astrofísico e ele foi pro departamento de zoologia, tá ligado? Ele foi fazer, quero entender bicho. E aí o paper dele é tipo assim, como que é? Very simple equations, very simple mathematical formulas or very simple equations with very complex dynamics, tá ligado? E o mapa, cara, o mapa logístico, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. É um negocinho, é bem de boas, é tipo assim, é uma equação a diferenças. O Lucas perguntou É nesse ali, esqueminha assim, ó. Não sei se está dando para ver. só Então, ficou tipo, espelhado, putz, mas, caguei. mas dá pra ver, É mas dá pra ver. tipo, o x menos um depende do x vezes o x mais um depende do x vezes o x menos o x. Então ele é quadrático menos o outro, né? Aham. Então, tipo Ah, não, assim, é acho que uma tem um R aqui, regra, mano. é uma regra É para uma te regra de dizer, mapeamento. tipo assim, uma variável vai, tipo, em passos discretos ela tem uma regra de como ela vai mudando. Isso. Não, ela mantém a regra, que é tipo R. Eu errei tudo aqui. É R de X é. Eu acho que é isso. Tem um Rzinho para dizer A taxa de com qual- quanto você vai divergindo. Então, e aí, por exemplo, o MEI, ele foi olhar isso aí, ele falou assim, pô, mano, eu acho que. Porque é um sistema muito simples também, tá ligado? E aí ele começou a perceber que se você começa a variar esse Rzinho aqui, os valores desse Rzinho, você vai encontrando várias coisas muito loucas, assim, tá ligado? Você vai encontrando, tipo. Você vai encontrando dependências sensíveis a condições iniciais, então você vai encontrando caos nele, mas você também vai comportamentos encontrando. diferentes, assim. O sistema pode se Isso, comportar de formas. isso, exatamente. É tipo, deixa eu vou fazer um outro desenho aqui. Acho que eu fiz. Acho que eu sou o primeiro cara que faz desenhos na live, né, Vini? Eu gostei da tecnologia da, A tecnologia da do desenho ferramenta. é maravilhosa. Sim. Eu Então, não sei o se mapa. o Lucas fez uma pergunta antes que talvez eu não sei se acho que ainda teria a ver com a parte do caos que ele não sei se é uma pergunta que seria uma dimensão fractal no espaço de fase. O que que ele estava falando naquele momento? Putz, então, tem várias complicações, assim, né? Tipo. É... Tá. Uma das coisas que o Lawrence achou também, foi o Lawrence também que achou, que é tipo assim, ele foi tentar olhar o espaço de fase que esse sistema que ele estava integrando ia dar para ele, tá ligado? E aí, por sorte, o sistema era de três dimensões. Então, ele tinha um espaço de fase que os seres humanos conseguem observar, né? E aí, ele viu que ele formava aquele negócio que parece uma borboleta, assim, sabe? Que é o atrator de Lorentz, que Ah, é o desenho que as trajetórias estão fazendo nesse espaço de fase. sim. Elas vão tipo circundando e se aproximando de um ponto específico.
Isso. Então, e aí ela quebra várias coisas, assim, que, tipo, que... Várias coisas não, mas ela muda um pouco os conceitos que a mecânica analítica teve até aquele tempo lá, tá ligado? Então, por exemplo, o volume dessa área, não do espaço, não do 3D, o volume que essas trajetórias elas compõem tem uma dimensão fractal, tá ligado? É entre um negócio entre 2 e 3. Que aí eu acho que rola, tipo, equaciona com a pergunta do Lucas. Tipo, essas trajetórias, elas estão num espaço muito zoado. E tem isso também. E aí ele tem uma outra coisa, tipo assim, ele tem dois lóbulos, né? Então ela tá aqui, ele tem dois lóbulos que não são nem centros atratores, nem centros repulsores. Mas eles funcionam como isso também. Então a trajetória ela vai andando e ela chega, tipo, perto de um lóbulo e depois ela começa a ir para outros lugares diferentes e depois chega perto de outro lóbulo. E a coisa fica ali durante muito tempo, né? Tipo, a Tipo assim, trajetória... se tu olha num período de tempo muito curto, parece que é realmente um atrator, parece que realmente o sistema estagnou ali. No... Então, cara, isso é muito louco. O Lorenz, ele percebeu isso com umas coisas, sei lá, cara, tipo, o computador que ele usava, tipo, tinha memória RAM de uma calculadora, tinha menos memória RAM do que uma calculadora que a gente tem hoje, assim, tá ligado? E Isso não foi tinha, tipo, sei lá, 100 anos atrás. esse paper dele é de 63. Não, Ah, 100 anos atrás não. bem mais recente. É 63, 1963, lá no MIT. E tipo assim, mano, ele deixava a trajetória integrando lá, o sistema sendo integrado durante, tipo, uma semana para conseguir tirar uma trajetória, tá ligado? E depois uma outra semana para você conseguir comparar. Cara, isso assim, tipo, você roda o programa, o atrator de Lorenz, assim, se você for integrar numericamente as equações do atrator de Lorenz, no programa não bate um segundo. Tipo assim, se bater um segundo é muito. Com 25 mil pontos, entendeu? Com coisas gigantescas, saca? E, tipo, Pode crer. E, tipo, é essa é a muito sacada mais louca, assim. Hã? tipo, hoje em dia é muito rápido. É absurdo. E a sacada mais louca é essa. Tipo assim, o Lorenz, ele percebeu tudo isso porque ele tinha um puta conhecimento matemático, tá ligado? Ele sabia o que ele tava olhando. E Você não tem aí, só a ferramenta, você usa o seu intelecto para usar a ferramenta. exatamente, ferramenta, exatamente, cara. Você não pode achar que tudo é prego, tá ligado? Você tem um martelo, o martelo pode te ajudar. Mas se você acha que tudo é prego, o martelo te atrapalha, entendeu? Você vai martelar tudo. E o Lawrence, então, e aí ele fez um negócio muito louco. Tipo assim, ele ia fazendo uns cortes do espaço de fase, do bidimensional, né? Então ele ia vendo chapações, assim, desse atrator bidimensional. Tipo, ou aqui, ou aqui, ou aqui. E com essas chapações que ele via do atrator, ele e com pouquíssimos pontos na trajetória, tipo assim, coisas muito pequenas. Sei lá, 1.000 pontos estourando, assim. Com pouquíssimos pontos, ou seja, tipo, a trajetória não estava tão bem desenhada para mostrar que era um atrator estranho, né, como a gente chama, que tinha caos ali, todas essas coisas assim. Só com isso ele viu que ele percebeu essa dimensão fractal da coisa, entendeu? E ele percebeu também essa ideia intuitiva que depois foi ser formulada da do dos expoentes de Lyapunov, que dão quanto que as trajetórias estão divergindo entre si e tal, né? Mano, e o paper dele tipo assim, funda uma área inteira, tá ligado? E ele tava só Sim, querendo, tipo, entender a atmosfera. pode crer. Outra Isso implicação daí muito... é teoria do caos. Teoria do caos. Teoria do caos. E olha uma outra implicação muito prática, assim, do que ele achou, só entendendo isso, só entendendo que, tipo assim, eu tenho um sistema que produz uma dinâmica complexa, é simples, produz uma dinâmica complexa, e ele tem hipersensibilidade nas condições iniciais. Com isso, ele falou assim: tá, então, para eu simular uma célula atmosférica, que é tipo uma, um pixel da atmosfera muito pequeno,
eu preciso de um poder computacional gigantesco. Né? Preciso de um poder, não gigantesco, mas é grande. Então, para eu simular a atmosfera inteira, eu vou precisar de uma coisa muito maior. Né? E aí, então, basicamente, com esse trabalho dele e com ele, né, mostrando que isso é importante para você, se você quer fazer previsão de clima, de tempo, você tem que estudar isso e você tem que entender isso. Se você não entender isso e você não estudar isso, você não consegue saber se daqui um mês, se daqui um mês não, mas se daqui tipo uma semana vai chover, se está vindo um furacão e por aí vai. Então, esse paper, assim, tipo, ele funda uma área e cria toda a meteorologia moderna, assim, digamos. Tipo, ele quer de usar satélite, usar o big data da meteorologia moderna, tá ligado? Uhum. De usar Tu precisa de satélite, muita usar... informação porque tu sabe que, tipo, como o sistema é hipersensível, tu precisa saber ele muito bem, tu precisa ter dados muito precisos. Foi Exatamente. isso que ele. É, tem até um... Aí é um pouco mais literário, assim, não é muito rígido. Que é, tipo assim, a galera fala que essa hipersensibilidade é, tipo... Tem sistemas que eles têm uma ignorância... A gente vai sempre ter uma ignorância sobre esses sistemas. Né? A atmosfera é um, por exemplo. Tipo, a gente sabe muita coisa sobre a atmosfera hoje. A gente tem previsões de tempo sensacionais. A gente pode fazer mil coisas, mil modelos para tentar entender. Só que a coisa é muito complexa, é muito ampla, ela tem implicações muito não lineares, então tem toda essa história também da não linearidade, tá ligado? Sei lá, por exemplo, para você entender aquecimento global, você tem que ter uma união de conceitos de muitas áreas, tá ligado? Oceanografia, climatologia, meteorologia, física, matemática, dinâmica de fluidos, para você tipo, começar a entender aquecimento global. Aí para você mensurar as coisas que o crescimento global vai te levar, é outro tanto de ciência que você precisa fazer. E é basicamente isso. Tipo, ele funda tudo isso porque ele queria só entender melhor se vai chover semana que vem, tá ligado? Sim, pode crer. É muito Aí, louco. tipo, aí esse negócio da teoria do caos que ele falou, se aplica várias áreas, que ele falou, climatologia, oceanografia, sei lá. Você estava falando, por exemplo, no exemplo do aquecimento global, né? Hum, O caos em si, ele não é um. Tipo assim, a gente chama de teoria do caos, mas o caos em si, a hipersensibilidade às condições iniciais, é mais uma consequência das não linearidades do sistema do que, tipo, uma área não, de teoria, assim, e tal, não sei o quê. E aí sim, o ponto sim. é tipo, essas não linearidades, você precisa eu acho que a grande mensagem também desse ponto é sempre precisa se preocupar com a não linearidade da coisa. A gente que é físico, né, a gente sempre aproxima as coisas faz aproximações lineares sempre, né? Primeiro, vamos estudar os planetas, tá? Aproximação linear, 2 corpos, vamos embora. Vamos estudar, sei lá, o bloquinho na mesa, aproximação linear pro atrito e vamos embora, tá ligado? Sempre E eu acho simplificando. que simplificando pra caramba, exatamente. E aí a grande sacada é você ter esse awareness, né? Você ter essa preocupação. Então, que aí vem o MEI na história. O MEI, ele é o cara que entende que essas não linearidades estão presentes também em coisas muito, muito inesperadas, que é tipo a biologia, a ecologia, tá ligado? E aí Pode crer. aí ele pega essa equação logística, essa, esse mapa logístico, equação logística não. E aí ele vai tentar, isso aqui é o mapeamento do mapa logístico, tá dando para ver aí, Vinícius? Aham. Só tá ao contrário Então, de novo, então vai da direita pra esquerda. mano, é que eu tenho que desenhar espelhado para... Como que eu faço Mas isso? dá pra Não, ver, assim, mas dá pra ver, dá pra ver. acho que vai dar para entender. Então aqui é tipo x mais um e aqui é o x, tá ligado? E esse daqui é o que vai dar a equação logística, o mapa logístico. Aí o que você faz para integrar ele? Você começa com um ponto nessa reta, bate nela aqui e vê onde ela vai dar aqui. Aí agora o seu novo input é o ponto que bateu aqui, tá vendo? No, Sim. no x mais um. Aí depois nesse input você volta lá de novo então esse input seu aqui, você coloca ele aqui em outro lugar e vai vendo. E aí você vai vendo a trajetória.
Então você vai fazendo vários ciclos. E conforme você muda o R lá do mapa logístico, essa trajetória ela muda para cá, assim, ela faz isso ou abre mais, entendeu? Aham, tipo é tipo uma parábola, assim. É Abre tipo e uma fecha. parábola, exatamente. E aí, qual que é a coisa, a sacada do MEI, né? Ele percebe que com esse mapa logístico simplesinho, você pode descrever uma coisa muito concreta, tipo gerações de animais, tá ligado? E aí, com isso ele começa a tentar estudar ecologia. Tipo, quais são os mecanismos que vão ser reproduzidos, quais são as não linearidades que os animais apresentam no seu comportamento, que eu posso descrever numa equação matemática. E ele começa a fazer todas essas coisas. E Isso o May, tu falou, que ano mais ou o Robert menos? May. Putz, o May, ele é logo na frente assim do Lawrence. Ele morreu Pode esse crer. ano, mano. Ele morreu esse ano com 96 anos. Ele era Sir Robert May. E ele era astrônomo, mano. Ele fez bacharel em física e doutorado em astrofísica. Ele era Pode crer. astrofísico. E aí ele falou, não, vou pra zoologia. E ficou lá no departamento de zoologia de Oxford até esse ano, mano. Depois, se puder, pega o obituário dele no The Guardian. É muito da hora. É muito legal. Quem escreveu o obituário dele no The Guardian foi o... Ai, caramba. É o Penrose. Ah, o Penrose é O físico Penrose. famoso. Exatamente. Vocês, o pessoal das Pode crer. cordas aí, vocês conhecem bastante. Mas aí, Então, fala aí. então deve ter sido ali pelos anos 70, É, 80, 70, algo assim. 70, 70, quase 80, assim. Eu acho que esse paper que eu falei dele aí do Very Simple Equations with Very Complex Dynamics, 81, eu acho que é. Pode crer. Não Ele lembro. pegou e tentou usar o mapa logístico para estudar ecologia. Isso, ecologia. Primeiro ele percebeu que, tipo, primeiro ele falou, que é o título do paper dele, ele falou assim, ó, é uma equação muito simples, ela tem uma dinâmica muito complexa, a gente tem que começar a se preocupar mais com ele, tem que estudar mais coisas, tá ligado? E aí depois ele falou assim, mais do que isso, esse negócio aqui pode descrever, tipo, coisas muito práticas. Gerações de baleias, gerações de insetos, como que, né, as gerações vão se sucedendo. Tipo assim, Então a gente calculando pode estudar número de população ou algo assim. número de população, exatamente. Pode Exatamente. crer. E aí, tipo, ele funda toda essa área da ecologia teórica, assim, né? Que é você, que também é uma parte que a gente pode chamar de sistemas complexos, porque a ecologia é, tipo, muito abrangente, né? Ecologia é estudo da interação dos seres e o ambiente, né? Então, o Vitor, né? O Vitor Sudbrack, ele veio aqui. O Sim, trampo sim. dele, o trabalho dele é estudar ecologia de paisagens. Não é só isso, mas ecologia de paisagens, que ele vai tentar entender como que a vegetação, como que os padrões da vegetação podem ser expressos numa equação matemática, tá ligado? Sim. No rolê E quais de as... dependência espacial Também, da exatamente. população. Pode crer. Então, então, por exemplo, ecologia é uma área dos sistemas complexos, né? Uhum. Aí o Robert May também, ele também tem um outro livro que é muito louco, que é tipo Infections, Modeling, Mathematical Modeling ou Mathematical Modeling of Infections, Human Infections Diseases, né? Tipo, como modelar É, matematicamente as doenças humanas. as doenças, pode crer. Então, E e aí isso também, falei, que hoje é super útil, né? hoje é super útil, Por exatamente. causa do. Que é exatamente isso. A epidemiologia, cara, não sei se você conhece, tem um matemático, ele é matemático e médico, assim, e estatístico. É o, ai, Ross McDonald. Acho que é o Ronald Ross, ou McDonald, ou McCarthy, eu não sei. São vários, mas, assim, basicamente, um dos primeiros modelos epidemiológicos foi esse cara que fez, acho que é o Ross McDonald. McDonald.
Acho que é. Que ele falou assim, cara, a, a malária tem um ciclo que me parece que dá para descrever com esses tipos de equações. Aí ele fez um modelinho lá de 3 equações diferenciais, né, que é o CIR, que a gente chama hoje em dia, e ele entendeu o ciclo da malária. Com isso, entendeu coisas que tipo implicam muito assim no controle da malária, tá ligado? Acho que, tipo, E com mapas logísticos ou alguma coisa relacionada a não, isso? é um negócio mais complicado. São três Mais equações complicado. diferenciais. Ah, Mas pode o crer. conceito de não linearidades, o conceito de se preocupar com isso, de modelar isso, de entender isso, tá lá, tá ligado? Uhum. Então, tipo, o ciclo do mosquito não é só nasce, cresce e morre. Nasce, cresce, reproduz e morre, tá ligado? Ele vai ter coisas diferentes. O ciclo do parasita não é só isso também, tá ligado? Então você vai ter que colocar uns termos aí para modelar essas coisas e se preocupar com isso. Tipo, o que implica que, basicamente, assim, de um modelo matemático, ele tirou insights que implicam fortemente no controle de uma doença real, assim, do mundo, né? Que nos Sim, sim. aflige. Tipo, isso aí você começa a se preocupar com ecologia e se preocupando com ecologia, tu consegue se preocupar com epidemiologia, porque você vai ter, que nem você falou, sei lá, não sei se dá certo o que eu tô falando, mas tipo, sei lá, os E parasitas, sei lá, o próprio vírus, os próprios vírus, não sei. próprios vírus. Então, porque aí a coisa abre, né? Tipo assim, você vai olhar até a macroescala da coisa até a microescala. E você pode enfiar a equação matemática nisso para tudo também, assim, entendeu? Tipo, agora com o Covid e tal, o pessoal, não só do IFT, mas de alguns lugares, vocês montaram o Observatório Covid. Tu tava participando também, né? Tô Ou tu tá ainda. participando. Tô E aí participando. Exatamente. vocês usam essas coisas assim pra modelar esse tipo Tipo, de coisa. isso, exatamente. Eu sou o cara mais dos dados, que também é uma área, tipo, de sistemas complexos, assim, aí depois a gente pode chegar lá. Mas, tipo assim, o observatório tem um modelo matemático que vai tentar olhar diferentes aspectos que a doença pode ter na sociedade, na demografia, diferentes. E pegar essa dinâmica, vai integrar. É um modelo gigantão lá, tem muita equação, muito louco. E com isso vai tentar entender o que essa dinâmica pode implicar de números de casos, de óbitos e todas essas coisas, tá ligado? Sim. E, e aí tem várias implicações disso. Por exemplo, uma das coisas que a galera fala muito, né, atualmente é o tal do R, né, que é o índice Ah, tá. é o número, é o básico, o número reprodutivo básico, né, da doença. Tipo assim, a taxa de transmissão. Quantos casos secundários um caso gera, né? Sim. E aí isso E é uma parada que você tem um modelo pra calcular e então é tal. uma parada mais complexa. Como a gente está falando de sistemas complexos, né? É uma parada mais complexa. No modelo, você vai tirar um negócio, tipo, se você ajusta o modelo a dados, você vai tirar um negócio que é o R0, é um parâmetro que é ligado à doença. Quando você está olhando os dados somente, você não tem um modelo por trás, porque às vezes não dá tempo, porque é muito complexo, você não entende a doença que está te afligindo, né? Está acontecendo, tipo agora, assim. Aham. Aí você tem que calcular o R efetivo. E aí você tem toda uma outra teoria, toda uma outra parte de teoria de sistemas complexos, de análise de dados que vem lá de trás do caos e de todos os insights do Lorenz, e de você entender os dados e tirar dinâmicas dos dados, né? Entender as dinâmicas que saem dos dados. Aí esse é tipo o meu trabalho de doutorado mesmo, assim. Pode crer, com a análise de dados assim propriamente. Que é basicamente Exatamente. como tu pega um monte de, eu não sei, eu vou chutar aqui, mas seria basicamente como tu pega um monte de dados e tu interpreta o que que eles querem, interpreta eles dentro de um modelo, vamos dizer assim, alguma coisa assim. Então, eu posso fazer isso também rola, mas eu posso fazer isso sem modelos. Eu posso fazer isso usando estatística bayesiana, usando análise de séries temporais, usando inferência de causalidade também, por exemplo. É que a inferência de causalidade é um pouco mais complexo, tipo, é um negócio mais depois, assim. Não é para você fazer, não dá para você fazer, sei lá, você não vai entender a doença completamente durante a epidemia dela, tá ligado? É muito difícil. Sim, sim.
Tipo, pode crer, nesse contexto de tá acontecendo uma epidemia, você não consegue usar isso aí que você está falando. Tipo, Dá para de inferência tentar, de mas assim, causalidade. não é trivial, né? Tipo, também não sei você não tem um teste de validação também, né? Você não pode, tipo, o que você vai estar achando aí nisso tudo, entendeu? Então, e aí o que eu faço são duas vertentes, assim. Uma é, tipo, olhar os dados, tendo por trás a luz da teoria de sistemas dinâmicos, e fazer essa parte de inferência de causalidade e tal. E a outra é olhar os dados, tendo por trás estatística e modelagem bayesiana, que é tipo, o que os dados estão me falando, né? Tipo, por que tem, é, as variações que estão rolando no R são devido a quê? São devido a somente o comportamento da doença, somente o comportamento das pessoas, as duas coisas? Como que eu posso entender isso dos dados, tá ligado? Sim, tipo. E você não atrela isso, É bem isso. a ideia não é atrelar nenhum modelo, é você simplesmente olhar Exatamente. direto. Tem toda uma teoria tem toda uma área de teoria a partir de dados, né? Você vai, o que os dados te falam e o que você pode inferir sobre eles. Os ecólogos, de novo, e os biólogos, eles são muito pró nisso, assim. E, tipo, o tempo todo eles estão lidando com o dado, você não tem certeza de nada do processo que está acontecendo ali, né? Você não tem uma descrição da dinâmica. Aliás, você está olhando os dados para tentar entender a dinâmica, né? Aham. Então eles vão e eles sabem toda essa parte de estatística muito, muito bem assim, para poder tirar informações dos dados e tentar ver o que os dados vão te informar e o que eles vão produzir a partir disso, né? Sim. Tipo, essa parte, uma das partes que tu falou que tu trabalha é a análise de séries temporais, né? Que aí tu vai tentar olhar para os dados e tentar obter informações a partir então de, sei lá, sequência de tempo ou como é que funciona, o que que é? Então, a análise de séries temporais é tipo assim um negócio muito gigante, muito gigante. Você vai ter formulações que vão pegar conceitos da termodinâmica e da estatística, tipo entropia. Toda a teoria da informação tem uma grande parte que olha a análise de séries temporais, tal, não sei o quê. O que eu fiz no mestrado foi assim. Aí a gente pode voltar lá no papo dos sistemas dinâmicos, dos sistemas complexos. Foi assim. Tipo, lembra do sistema de Lorentz lá, né, da célula. Tal. Ok. Teve dois caras, o Takens e o Rueli, eles são holandeses. São matemáticos, físicos matemáticos, assim, bem, bem pesado mesmo. Assim. Que uma das coisas que eles formularam através de entender o caos e de entender atratores estranhos é que tipo, um espaço de fase, ele pode ser, a dinâmica que produz um espaço de fase, ela pode ser reprodutível a partir de uma única variável desse espaço de fase, mais um critério de atrasos dessa variável que saiu desse espaço de fase. O que eu quero dizer com isso? Então vamos voltar lá, por exemplo, no sistema de Lorentz. O sistema de Lorentz tem três equações, né? X, o Y e o Z. E aí Tá. eles têm, ele produz. Essas as três equações elas descreviam o quê? Tipo, descrevem um comportamento, sei lá, geral assim do porque ele tava olhando para a atmosfera, né? Isso, tipo assim, então, elas não têm O significado assim. um equivalente real da coisa, mas você pode entender elas, você pode abstrair elas como um fluido, né, uma célula quadrada que tem um fluido. O fluido é esquentado embaixo e esfriado em cima. Então você tem um gradiente de temperatura. Aham. Tá? O jeito que o Lorenz achou para descrever isso, ele usa essas três equações. Então o Z é tipo a altura, é o como varia o gradiente de temperatura e o X e o Y você pode entender como a dimensão espacial mesmo. Mas não é só isso, tem mais coisa. Tá, Eles mas é um fazem negócio várias. então bem complicado. É bem complicado, porque, tipo assim, esse sistema veio de uma redução de um outro sistema, tá ligado? Então, o que você está Uhum. olhando nesse sistema já não é tão aquele sistema representava antes, entendeu?
aquele sistema antes era um sistema de dinâmica de fluido, né? Esse Sim, sistema já não é mais. beleza. É, isso. Então, e aí, quando você olha o espaço de fase da coisa, o que o Takens e o L entenderam sobre isso? Você tem lá o espaço de fase, tá ligado? Ele tá aqui. Cada um dos eixos, se você projeta esse espaço de fase e as trajetórias como elas estão andando aqui, em cada um dos eixos, ou em cada uma das variáveis, você ganha uma série temporal dessas variáveis. Então, o x, y, z vai ser uma serinha que vai ficar variando lá. E aí, quando você entra no caos, ela faz uns comportamentos muito loucos, tá ligado? Uhum. Beleza. Quando você tem todas as dimensões do seu sistema dinâmico, você entende completamente sua dinâmica, né? Então, tipo, o espaço de fase é equivalente a ter três séries temporais também, né? Você pode olhar as coisas equivalentemente. Só que às vezes você não tem isso. Às vezes só tem uma série temporal e você quer tentar entender a dinâmica que gerou essa série temporal, tá ligado? Aí o Takens e o Takens principalmente, mas o Takens e o Ruel, eles têm um teorema matemático, que chama Teorema de Takens, que eles provam que você tem um sistema, você tem um espaço de fase n dimensional, como os A3, né, o do Lorentz. Tipo, tem Eles N provam, variáveis de escrever. n variáveis escrevendo uma dinâmica e elas interagindo entre elas. Ele prova que você pode pegar uma série temporal desse sistema dinâmico, fazer atrasos nela e com, tipo assim, com um número bom de atrasos, correto de atrasos, ele tem um critério lá também, você consegue reconstruir a dinâmica desse espaço de fase só tendo uma série temporal. Hum. Tipo, Tipo assim, matematicamente, entendeu? é exato. Exato, exatamente. Tipo assim, Então, por tu sabe exemplo, mais se ou a menos a gente. informação de uma variável, seria isso? Uma série temporal ia saber a informação de uma variável temporal. Exatamente. Vamos imaginar que. Vamos fazer o exercício lá do efeito borboleta. Vamos imaginar que o Lorentz ele só tinha um conhecimento de uma das três variáveis, do x ou do y ou do z. Vamos, sei lá, colocar o x. E ele falou assim, putz, mas ele tinha conhecimento do teorema de Takens, tá ligado? Aí ele falou assim, não, mas eu sei que isso aqui é uma série temporal que pode representar uma dinâmica, então eu vou pegar e fazer uns atrasos dessa série temporal. Que dinâmica que eu vou achar? E aí, o que ele vai achar? Ele vai achar um atrator estranho. Vai achar um atrator que é parecido com aquele atrator lá do Lorentz. O atrator estranho Primeiro que seria um foi... atrator falso, vamos dizer assim. Ou, tipo, ele atrai, mas Não, ele não, não não, segura o não. sistema ali para sempre. Não. Não, estranho... estranho é uma palavra ruim, mas ela tem uma definição matemática, mas a definição matemática dela é muito complexa. É, Estranho tem uma definição de estranheza do atrator também. Umas coisas muito loucas. Mas beleza. Mas beleza, exatamente. Tipo, vai na direção de que a dimensão do atrator, ou seja, o lugar no espaço que as trajetórias estão circulando, né, o volume que elas estão ocupando ali, tem uma dimensão fractal. Como que você calcula isso? É tipo muito complexo. Você vai ter que mapear esse atrator seu e ver que essa dimensão que está mapeando é uma dimensão fractal, entendeu? É Começa a complexo. ficar abstrato e tal. Isso, porque você vai saindo da prática, você vai indo para matemática, tá ligado? A matemática você pode abstrair infinitamente. Que é muito legal, é um exercício muito da hora. Eu gosto de fazer também, assim, de vez em quando. Não sou matemático, mas às vezes a gente precisa fazer. Então, Sim. deixa eu voltar. Então, aí por exemplo, a gente estava lá no. Então, vamos imaginar nesse Lorentz da Terra 2 aí, que é o Lorentz inverso, que ele tem o teorema de Takens na mão e só uma série temporal, tá ligado? Aí ele fala assim, cara, vou pegar essa série temporal, fazer dois atrasos com ela, e aí eu tenho um espaço de fase. Esse espaço de fase está me dando uma dinâmica, que é a dinâmica que gerou esse X. Então, sem saber a dinâmica, eu descobri a dinâmica, entendeu? Pode crer. Essa Tu, é uma tu, das tu reconstrói. consequências. Essa é uma das consequências do teorema de Takens.
que foi exatamente isso. Ele foi estudar, o Takens e o Hell, eles foram estudar turbulência, eles não foram estudar... também é uma derivação ali das coisas que o Lawrence fazia, de meteorologia e tal. Eles foram Turbulência estudar seria turbulência. uma parte específica de causa, assim. Não, não. É porque está dentro da teoria de causa, sim, mas turbulência é uma definição prática ali de dinâmica de fluidos. Ah, tá. Ligado? Oh, eu fiquei com uma dúvida quando tu fala assim, eu tenho uma série temporal, né? Aí eu vou querer reconstruir toda a dinâmica com essa série temporal. Aí tu fala assim, eu pego essa série temporal e eu faço um atraso. O que seria um atraso da série temporal? Isso, exatamente. Aí é uma coisa mais. Então, por exemplo, deixa eu. Como eu sou o primeiro que desenha, eu vou continuar desenhando. Aham. Então, sei lá, mano, a gente tem a série temporal do X, né? Aqui. Tá, é um gráfico de x em função do tempo, basicamente. Isso mesmo. Eu esqueci de colocar o tempo aqui. Isso, beleza. Exatamente. É uma quantidade X que varia conforme o tempo passa. Só isso. Beleza. Isso é uma série temporal. Isso, cara, tudo no mundo pode ser representado numa série temporal, tá ligado? Preço na bolsa, número de indivíduos de uma população de um bicho, é, sei lá, mil coisas. É, Tem, tipo, o fluxo de felicidade. liga. Hã? Felicidade se fosse Felicidade, sei mensurável. lá, uns negócios muito loucos, tipo assim, sei lá, por exemplo. Índice de Beleza. aprovação do presidente, o bagulho assim, é uma série temporal, entendeu? Aham. Então, aí, o que eles fazem? Não, peraí. Que o Takens e o Ruel faz? Eles fazem. É que aqui não vai dar para fazer, mas tipo assim, eles falam assim, ó, todos os morrinhos que estão aqui, eu vou atrasar de um passo temporal para trás. Então, cada ponto da série temporal, eu estou trazendo um ponto para trás. Estou deslocando ela no tempo, tá Ok, ligado? você está puxando para trás. Isso. Isso me implica duas coisas. Eu vou ter. Me implica uma coisa. Eu vou perder informação lá no fim da série. Só que se a série é infinitamente longa, você não perde essa informação, tá ligado? Beleza, sim, sim. E aí, com essas duas séries, e com mais tantas outras que, sei lá, se exija, né, o teorema tem uma condição lá de quantos atrasos você tem que ter. Com essas Ah, duas séries, ou com essas três séries, você monta um espaço de fase e você reconstrói a dinâmica que originou essa série temporal. Entendeu? pode crer. Então, tá, o que é atraso? Exatamente, vamos voltar lá naquele ponto. O que é atraso? Atraso é assim, a gente tem uma série e ela tá variando ao longo do tempo desse jeito. Um atraso seria assim, enquanto essa daqui está variando, essa daqui está variando logo depois da outra, entendeu? É só um deslocamento, Sim. é realmente É um só, é deslocamento da só um série deslocamento. temporal. E É aí um quando tu deslocamento temporal. reconstrói, e aí tu usa isso para reconstruir e obter o espaço de fase. Quando tu obtém o espaço de fase, o que que é o espaço de fase? É tipo um. Tu descobre quais são as variáveis dinâmicas do sistema, ou tu Não, descobre não. uma. Então, eu uso para uma coisa mais específica, assim. Que é tipo assim, qual que é o primeiro colorário desse teorema, tá ligado? Dado que eu tenho uma série temporal, eu consigo reconstruir o espaço de fases dela, eu consigo recuperar a dinâmica que gerou essa série temporal. Agora, se eu tenho duas séries temporais e eu reconstruo cada uma dessas séries temporais, eu reconstruo o espaço de fase gerador de cada uma dessas séries temporais, eu tenho dois espaços de fase que têm duas dinâmicas. Beleza? Se essas duas séries temporais pertencem ao mesmo sistema dinâmico, têm a mesma dinâmica que geram elas têm que mapear cada um desses espaços de fase tem que ser mapeados no espaço de fase original, entendeu? ah, tô tendo. Eu não sei se eu perdi É que são alguma. várias consequências. São várias consequências. Tipo, vamos voltar. Toda série temporal pode ser entendida como a realização de uma dinâmica de um sistema dinâmico, beleza? Perfeito, perfeito.
É uma forma que um sistema dinâmico pode se comportar. É, é uma abstração, uma projeção, uma forma como o sistema dinâmico pode se comportar. O teorema de Takens fala, se eu tenho atrasos suficientes dessa série temporal que eu estou tentando inferir, estou tentando entender a dinâmica dela, eu posso reconstruir o espaço de fase que contém a dinâmica que gerou essa série. Sim, Beleza? beleza. Agora, se eu tenho duas séries temporais, né, e eu reconstruo para cada uma delas o espaço de fase que gerou cada uma dessas séries temporais, ou seja, eu reconstruo a dinâmica de cada uma delas, e mais, se elas são pertencentes ao mesmo espaço, ao mesmo sistema dinâmico que gerou elas, então elas vão mapear no mesmo sistema dinâmico. Entendeu? Tá, então, tipo assim, se tu tem Esse é o elas vão corolário mapear do no mesmo teorema. sistema dinâmico, você vai ver que elas são o mesmo sistema, basicamente. A dinâmica delas foi produzida pela mesma Dinâmica, coisa, pela mesma dinâmica. sim. Pela Então mesma você já sabe, dinâmica. você tem uma informação a mais sobre elas, né? Já agora. Sim. Porque antes, tipo assim, você tinha duas séries temporais, mas você não sabia se elas eram correlacionadas, entendeu? Se elas Aham. eram se eram produzidas pela mesma dinâmica. Ah, aí tem toda a seara da correlação e causalidade. Correlação não implica causalidade, então, tipo assim, séries temporais são muito parecidas, não necessariamente são geradas pela mesma dinâmica e por aí vai, tá ligado? Pode crer. Tem bastante coisa. E. Ainda Nossa, dá muita pra coisa. falar de muita coisa, né? Tipo, agora Sim, tá sim. fechando 57 minutos de live. Tipo, a gente tem agora mais uns 3 Caraca, minutinhos, nem assim, até vi. fechar. Muito da Mas hora. dá pra falar bastante ainda e pra tentar pegar e entender cada, né, enfim. Cada coisa que a gente foi tentar entender, exatamente. Mas sei lá, o que é sistemas dinâmicos? Sistemas dinâmicos são muitas coisas, tá ligado? Sim. Acho que é um que eu posso. É um mantra que eu aprendi na vida aí, de doutorando. Talvez é uma forma de olhar, quem sabe, Sim, uma forma de para olhar, exatamente. forma de olhar para os problemas. Os Pode crer. problemas, para a natureza, né? E a natureza tem muitos problemas. Tipo, não problemas que são ruins, no sentido ruim do termo, mas são coisas que a gente precisa entender. Sim. Ô, eu vou fazer assim, ó, tá 57:30. Eu vou te agradecer por participar, tá? Eu que agradeço, Vini, mó da hora, foi, Ra- foi, foi bem legal. o Rafa manja muito e ensina muito bem, fala muito bem, adorei os desenhos e tal. Agradecer quem assistiu e tal, todo mundo que assistiu, o Lucas fez perguntas e tal. E aí, se Valeu, tu Lucas. quiser agora falar se tem alguma coisa que tu achou interessante, queria falar, assim, nesses 2 minutinhos finais, alguma Não, coisa, né? eu acho que, sei lá, a gente marca outro papo aí e a gente conversa de mais coisas. Beleza. Valeu, Então, Vinícius, muito louco. então é isso. Valeu, valeu, Rafa. É isso aí, fica em casa. Fiquei em casa, E, exatamente, se cuida. e Vejam lá o então. nosso observatório, né? Acessem Acompanhem lá. Observatório Covid-19. Lá tem o Tá no site e tal. GitHub, é covid19br.github.io. Pode crer. E tem o Instagram também, dá pra achar pelo Instagram, né? Tem Instagram também, é verdade. Isso. Top. Então é isso aí. Falou, Vinícius. Valeu, valeu, Rafa, valeu, Maior gente. prazer. É isso aí. Abração. Abraço.